Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, Viva Voz, boa noite, Vera. Boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, e a todos. Bocardi, como você está se sentindo nesse dia tão espelhado, tão cheio de, enfim, palíndromos, capicuas, ambigramas, tem 1000 nomes esse negócio aí. Carol, escreve aí você que tem, não sei se a Vera vai conseguir, já que a Vera me provocou, vou usar o tempo dela para isso. Ai, meu Deus. Escreve aí, Carol. Ó, vai botando as letras, tá? Ó, não falo pra você que tá ouvindo fazer o mesmo, que pode ser, tem muita gente dirigindo, mas quem não estiver dirigindo, não correr o risco, quiser no celular, coloca. Deixa eu pegar. Vai lá. Até o Ronaldo Mendes aqui também, nos trabalhos técnicos. Vai botando letra aí, tá? Não quero perder muito tempo da Vera. Fala. Então, A, B, M, A, R, A, C. Aí uma outra palavra. Separa. A, R, P de pato. E aí mais uma outra palavra. O, T, A, H, C. Agora você faz um palíndromo nisso aí, escreve tudo isso ao inverso. Ah, boca. caramba! Não, na outra ordem. Chato pra caramba. Ah, tem que virar pra debaixo. Tá bom, tudo bem. Já Bobagem, eu anotando aqui, achando que era um negócio E sério, eu também gente. aqui, pensando tipo termo, né? Fazendo o meu cálculo. Só que você falou errado, viu? Não deu chato, não, aqui o meu. A, Você T, trocou o A, H H, igual. C. Meu Deus. Palíndromo. Agora eu vou dar o Você crédito. todo dia fala hora dupla, hora tripla. Hoje tem motivo Então, pra falei, isso. eu já falei mais cedo, 22/2/2022, que se você olhar ao contrário também dá no mês, de ponta cabeça virado, é a mesma coisa desse chato pra cá. E aí agora deixa eu dar só os créditos. Eu tava aqui no meu Twitter passando, aí tem um perfil que juro que não é meu, eu juro que não é meu. Aliás, eu adoro esse perfil e recomendo, mas porque tem muito a ver comigo, as pessoas até podem desconfiar que é meu. Chama Bom Dia Por Quê? Ah, esse perfil é seu, Bocardi. Não é meu. Vamos lá, Vera Magalhães. Depois da risada, vamos pra realidade. Tá, o clima não tá bom, não vai ter muita risada não nessa posse logo mais aí no Tribunal Falando Superior em Eleitoral, chato né? pra caramba. Exatamente. Ali tem palíndromo, né? Porque o Fachin e o Barroso também afinados. O que sai e o que entra no comando do TSE também afinados. Não vai mudar muita coisa na orientação do TSE, olhando de trás para frente ou de frente para trás aí nessa troca da guarda, Bocardi. Tanto é que o Bolsonaro decidiu não dar o ar da sua graça nessa solenidade, né? Inventou uma desculpa e para não ir. Uma desculpa que a Miriam Leitão já mostrou bem mais cedo, é esfarrapada, porque a agenda dele não prevê nenhum compromisso, mas ele, ele alegou compromissos previamente assumidos para não ir à posse. Ele recebeu, a gente lembra aqui, comentamos aqui, um convite diretamente das mãos dos ministros Alexandre de Moraes, que vai tomar posse como vice-presidente, e Edson Fachin. E ainda assim optou por não ir, muito em razão das últimas entrevistas do ministro Edson Fachin, né? Ele tem subido o tom mesmo antes de tomar posse no cargo, afirmou não haver dúvidas de que o presidente vazou dados de um inquérito sigiloso, aqueles dados que ele soltou numa live a respeito do hackeamento do site do TSE, tem falado em defesa da democracia, tem dito que a população não sente saudades da ditadura e que, portanto, o TSE vai ser muito incisivo e enfático na defesa da democracia, da realização das eleições, tem repetido a segurança das urnas eletrônicas, um discurso afinado com o do ministro que agora deixa o cargo, e a solenidade vai ter discursos de ambos e depois coletiva do Fachin. Então, o presidente Bolsonaro, de fato, não sentiu o ambiente para estar presente ali e decidiu não ir. O que nos leva, Bocardi e Carol, à certeza, né, a constatação de que a gente está longe de ver
um encerramento das animosidades entre o presidente da República e o seu entorno e a Justiça Eleitoral, algo que é muito preocupante num ano de eleições, né? Algo que também é inédito. A gente não teve essa situação de a Justiça Eleitoral e o presidente de turno estarem em lados opostos, como verdadeiros inimigos, como se estivessem em trincheiras, um duelando contra o outro. Bolsonaro vem esticando essa corda já desde a sua eleição. Ele venceu a eleição e logo em seguida passou a ventilar a ideia segundo a qual ele teria vencido no primeiro turno, mas teria tido a sua eleição de alguma maneira roubada e sido obrigado a disputar um segundo turno. Algo que não tem nenhum laivo de sequer verossimilhança, quanto mais de verdade, porque não há nenhuma acusação com o mínimo de fundamentação a esse respeito, mas faz parte do tipo de relato que o presidente gosta de fazer prosperar e vai alimentando cada vez com um elemento como se fossem fatos, como se fossem indícios, mas que não chegam nem a ser indícios. Ele fez isso à exaustão no ano passado, foi quando ele levou esse discurso ao seu auge, ao seu apogeu, naquela live em que ele divulgou os tais dados sigilosos, algo que suscitou um inquérito e que agora o Augusto Aras trata de querer botar na gaveta. Então, essas relações estão muito tensas, nada indica que elas tenham chegado ao seu ápice de tensão, porque com Bolsonaro a gente nunca sabe, é meio como Putin, a gente nunca sabe, chegou no seu momento de maior gravidade, né? A gente vê muito título desse tipo em relação à crise Rússia e também à crise do Bolsonaro com o TSE, mas a gente não sabe se chegou ao seu momento de maior gravidade, porque nunca está descartada a possibilidade de o presidente questionar o próprio resultado da eleição. Então, a gente está nessa situação atual. Vamos ver o que os ministros vão dizer aí na troca dos bastões e o que o Fachin vai dizer numa coletiva que ele vai dar logo depois da posse. As solenidades no TSE sempre acontecem no fim do dia, porque as sessões são depois da sessão do Supremo, pelo fato de ter muitos ministros das duas cortes em ambas, né? Então, a posse vai começar às 7h e depois ainda tem uma coletiva do ministro Luiz Edson Fachin. Ele já deu pistas, né, pelo que vem falando nos últimos dias. Hoje mesmo deu uma entrevista para a TV Globo dizendo que os ataques à Justiça Eleitoral não ficarão sem resposta. Então, o tom deve ser bem esse mesmo, né? Exato, ele não está disposto a recolher os flaps, tem demonstrado isso, tem dado sucessivas entrevistas, fez uma rodada toda com os jornais, agora deu uma entrevista para a Globo, que a Globo News também está repercutindo ao longo de todo o dia, vai dar essa coletiva, dará outras entrevistas aí nas próximas semanas, algo que nem era muito o perfil dele no Supremo, Carol. O ministro Fachin não é um ministro que, nesses anos todos que esteve, por exemplo, como relator da Lava Jato, portanto, uma função de bastante destaque, bastante proeminência. Ele não se destacou por dar muitas entrevistas, por ser um ministro que gosta muito de falar, como existem vários no STF, né? A gente sabe, o ministro Gilmar, o próprio ministro Barroso é um dos que falam mais, mas o Fachin não tem essa característica, mas agora que ele está investido dessa função de guardião aí da Justiça Eleitoral, ele se mostra disposto a ser bastante vocal. Isso vai levar a que ele seja alvo de muitos ataques também. Ele já é alvo de ataques por ter sido designado pela presidente Dilma Rousseff e também por ter sido o relator da Lava Jato que, no fim, acabou optando ali por dizer que o Foro de Curitiba não era o indicado para julgar o Lula, o que levou à anulação das condenações do Lula. Então, esse passado dele começou a ser desenterrado em postagens de ataques e de ódio orientado ao ministro Fachin, e isso também vai escalar à medida que a gente se aproxime do processo eleitoral. Falar agora um pouquinho de política, mas no aspecto de candidatura. João Dória, quem diria, hein? Porque até então vamos esperar até o meio do ano decola e tal, já nem terminou fevereiro. Hoje ele já disse que pode abrir mão de candidatura para fortalecer uma terceira via.
Foi o primeiro que disse, porque todos eles têm repetido essa questão aí de se unir em torno de uma candidatura, desde que não seja ele próprio a desistir, né, Bocardi? Eu até falei sobre isso com o Sardenberg e a Cássia na hora do almoço. É aquela terceira via em que tem que ser você a terceira via. Ele é o primeiro que avança um pouquinho nesse discurso ao admitir que ele próprio pode recuar. Isso é importante quando você se senta à mesa e quer cobrar que haja um recuo, você tem que estar disposto a ser a pessoa que recua. Então, eu acho que faz parte mais de uma estratégia para compor um discurso e se mostrar, portanto, aquele mais desprendido entre os que estão na mesa, do que, de fato, um início de, por exemplo, tomada de consciência da parte do João Dória de que ele não vai crescer e que ele precisará, portanto, desistir da candidatura. Quem conversa com ele, seus aliados, diz que ele mantém aquela mesma obstinação, essa que você disse, que ele vai crescer lá na frente, que não tem como não crescer, que tem um legado de coisas a mostrar, tanto no governo de São Paulo como no plano nacional com a luta pela vacina, etc. Então, seria ali um modo de se mostrar desprendido para fazer com que essa conversa avance. É uma conversa que interessa a ele, essa de uma federação com 3 ou 4 partidos, como começa a ser esboçado. Mas é uma conversa também, ao mesmo tempo, muito difícil de vingar. O que eles já conseguiram? Atrair o Cidadania para uma federação com o PSDB. Por quê? Porque o Cidadania é um partido que era ameaçado de extinção caso não fizesse uma federação com uma legenda maior. Mas não será tão simples convencer partidos maiores, como a União Brasil e como o MDB. Essa conversa que houve hoje, portanto, é uma conversa para se tirar uma foto, para mostrar uma disposição, uma afabilidade de parte a parte, mas não que necessariamente isso vá resultar na composição de uma federação. Conversei com os participantes do encontro que aconteceu lá em Brasília. 2 deles me disseram, olha, a gente pode até lá na frente caminhar para ter um mesmo candidato, mas federação é muito difícil, por tudo aquilo que a gente vem dizendo aqui, a obrigatoriedade de que ela dure 4 anos, de que ela se estenda por todo o território nacional, etc. E mesmo essa questão das candidaturas, que é uma pauta eterna, que parece que fica rodando em círculos, né? Ela tende a se definir só mais lá na frente. Esse encontro em que o Dória admitiu que ele pode abrir mão para alguém mais bem posicionado do que ele, aconteceu realizado por um banco de investimentos, que reuniu não só ele, como também o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, vários CEOs, vários executivos de empresas importantes, para discutir todo o cenário político, o cenário econômico também. O Moro falou antes do Dória, falou mais ou menos na mesma linha que o Dória, sem a parte em que ele admite ser ele a desistir da candidatura. Ele diz que ele é o mais bem posicionado de todos aí, esses que estão postulando a terceira via, e que, portanto, não deveria ser ele a desistir, o que mostra uma certa falta de traquejo político, né, que ele tem e que ele demonstrou também nesse episódio. Por quê? Justamente por isso. Se você quer negociar com outros, você não pode partir com uma regra de ouro em que você não sai nunca, que você não vai para o banco. A bola é minha, eu não vou para o banco. Não existe esse tipo de postura na política. Então, as coisas estão muito incipientes, as declarações elas servem para ir mantendo as conversas em dia, etc., mas é muito longe ainda o momento em que vai haver alguma definição, se houver, de candidatura única do chamado centro expandido, como quer que se chame esse blocão aí. Falando ainda de terceira via, Vera, mas da outra ala da terceira via, a gente falou agora há pouco no Repórter CBN sobre uma decisão da Justiça Federal anulando a operação da PF contra o Ciro Gomes, né? A 4ª turma do TRF da 5ª região entendeu que houve constrangimento ilegal, que era o que o Ciro dizia já à época, né? Que era uma perseguição e tal. Aquela operação foi muito estranha, né, Carol? A gente disse isso aqui no dia 1, em que ela aconteceu. A gente trouxe o Ciro Gomes para falar no Ponto Final, no Viva Voz. Ele estava revestido ali de uma indignação que me pareceu bastante legítima, porque era uma operação feita com base em acusações antiquíssimas,
portanto, fora do período em que você pode fazer busca e apreensão e outras medidas cautelares, que, como o próprio nome já diz, são medidas emergenciais, medidas que são necessárias para você dar seguimento às investigações, sem as quais você pode perder alguma prova, algum indício. Portanto, o prazo para você realizar medidas cautelares já tinha se esgotado há muito tempo. A medida espetaculosa daquela maneira como foi feita tinha um claro viés político. Ele acusou isso na ocasião, vários, inclusive adversários dele, vieram em defesa do Ciro Gomes contra aquela decisão que partiu ali da Justiça Federal de primeira instância, no próprio Ceará, e agora revogada rapidamente pelo TRF. A gente já teve outras ocasiões em que políticos se disseram alvo de operações do mesmo tipo e a eventual anulação demorou muitos anos. Essa tem essa característica que é nova, a meu ver, que é de um recuo rápido de uma instância superior da Justiça Federal, uma mudança, portanto, de paradigma em relação ao que os TRFs vinham fazendo em casos desse tipo. Isso me deixou bem ali atenta e achei digno de nota a rapidez com que o TRF analisou e anulou a operação da PF. Não foi a primeira e não foi a última vez que a PF, num prazo recente, foi acusada de estar participando do jogo político de alguma maneira, né? A gente viu na semana passada declarações da PF respondendo ao Sérgio Moro, entrando na briga política, algo que não é da esfera da Polícia Judiciária fazer. E também hoje teve uma operação aqui em São Paulo em relação a equipamentos de saúde, que o secretário de Saúde e os demais assessores do João Dória também reputam a uma investida política contra outro adversário do presidente da República. Então, todos esses fatores têm que ser analisados em conjunto. Não é admissível que a Polícia Federal passe a ser usada como um fator e um instrumento num ano eleitoral, quando a gente já tem muitos motivos para preocupação com o uso de ferramentas e instrumentos de Estado para fins eleitoreiros nesse ano. A gente discutiu isso ontem, greves de polícia, armamento da população, uma relação aí das Forças Armadas sempre muito complicada e muito complexa. Então, a Polícia Federal também não pode virar um instrumento eleitoral num ano bastante tenso como esse. Então, vai ser sempre objeto da nossa atenção aqui no Viva Voz, porque essas balizas aí de como as instituições estão sendo usadas de uma forma ou de outra é o que vai nos dizer se a gente vai ter um processo tranquilo ou vai ter um processo tumultuado. Todos os nossos indícios até agora são de um processo eleitoral bastante tumultuado. Temo pela vida, até, no nível que a gente discute. De quem? Não, a vida de alguém. Porque Meu num Deus. nível tão baixo, Vera. É num nível tão baixo, e olha aqui, a gente está só no começo do ano. É um nível tão rasteiro, mas assim, tão sujo, que a gente começa a desconfiar de algo que a gente não viu no Brasil. E que a gente viu um atentado, né? Na eleição de 18. Houve um atentado contra um candidato. Então já foi um momento dramático. A gente espera que este ano não tenha nada tão dramático assim e que a gente consiga atravessar esse período em plena normalidade democrática, institucional, de segurança pública e etc., né? Esse é o desejo de todos. A gente não merece nada que não seja isso, né? Quer dizer, nós não merecemos isso, que eu estou querendo dizer. Não. Vamos falar com relação ainda à campanha política e essa discussão de assuntos de interesse, busca de voto, queira ou não, que é a história do aborto. O presidente Jair Bolsonaro disse que, em relação ao que foi decidido na Colômbia, diz que ele defende a vida. Exato, Bocardi. Era natural e era esperado que Bolsonaro fosse reagir a essa decisão da Corte Constitucional colombiana. Foi uma decisão apertada, num placar ali de 5-4, que contrariou o presidente colombiano, Iván Duque, que é ele próprio um conservador de direita, e criticou a decisão da Corte. E qual é essa decisão? Não é como a da Argentina, que libera o aborto até um determinado período e, inclusive, instrumentos para que ele seja realizado sem custos na rede pública ou em clínicas particulares, etc. Não é disso que se trata. A decisão da Colômbia estende até um pouco mais o prazo em que a gravidez pode ser interrompida
em relação à decisão argentina. Então, são 24 semanas na Colômbia contra 14 na Argentina, mas diz respeito à criminalização do aborto. Então, a mulher não pode ser processada e presa se realizar um aborto até a 24ª semana de gravidez na Colômbia, um país também católico, também bastante conservador, e que tinha a criminalização do aborto, mas diferentemente do Brasil, ao que consta nas reportagens e nos estudos que eu li a respeito, nos artigos, lá efetivamente mulheres vinham sendo processadas e presas por realização de abortos. Tem um caso aí, tem casos na casa das dezenas ou até da centena anualmente. Então, é um avanço em relação ao que vinha acontecendo para as mulheres. O movimento feminista colombiano comemorou a decisão, mas para políticos como Bolsonaro é uma oportunidade de reafirmar a sua pauta. E essa é uma pauta caríssima ao bolsonarismo, é uma parte importante aí do apoio ao Bolsonaro, vem das igrejas evangélicas, vem desses movimentos aí em defesa da família, mais conservadores, e ele foi ao Twitter para condenar a decisão, dizer que é um absurdo que as crianças possam ser sacadas do ventre das suas mães. É um tweet ali em tons bastante dramáticos, e ele está repetindo que ele não vai deixar isso acontecer no Brasil e passou a usar como uma pauta eleitoral, como assim, se a reeleição dele fosse ser importante, porque ele vai poder nomear novos ministros do Supremo. Então, tudo isso vai encadear um discurso do Bolsonaro a respeito da necessidade da sua reeleição para que, com a vitória do PT, essas pautas que são mais caras ao campo da esquerda e ao campo progressista não possam prosperar. Bolsonaro, de pouco em pouco, desde o início do ano, depois de um período ali de baixa total da sua popularidade, que coincidiu principalmente com aqueles ataques que ele fazia à vacinação de crianças, ele está conseguindo melhorar um pouco a sua avaliação. As últimas pesquisas, tanto de avaliação de governo quanto de intenção de votos, e isso é importante que o nosso ouvinte fique atento, elas mostram uma pequena, porém consistente, recuperação do presidente fora da margem de erro. O número dos que consideram seu governo ruim ou péssimo caiu numa casa de 4 pontos percentuais, em média, nas pesquisas que eu vi. Da mesma maneira, a sua intenção de voto espontânea, aquela que o eleitor declara sem ver um cartão de candidatos, portanto, muito importante, um indicativo muito importante, saltou de uma faixa de 20 aí na média dos levantamentos para algo como 24. São 4 pontos no curso aí de 2 meses deste ano, não é pouca coisa. E isso coloca o presidente como alguém competitivo para ir ao segundo turno. Qual tem sido a aposta dele? De um lado, o pragmatismo do Centrão, garantindo auxílio emergencial, garantindo verba para orçamento secreto, garantindo dinheiro na veia. E de outro, ele cuidando da sua base mais fiel de votos, de eleitores, ao mesmo tempo em que fustiga outras opções para esse campo, como o Sérgio Moro. Então, o Sérgio Moro parou de crescer, passou a enfrentar ataques muito sérios. Hoje tem, por exemplo, ataques do senador Flávio Bolsonaro a ele, os filhos têm sido muito intensos em ataques a ele. Então, Bolsonaro refidelizou o seu próprio eleitorado, aquele eleitorado de direita, eleitorado conservador, reacionário, ao mesmo tempo em que passou a distribuir dinheiro do auxílio emergencial, etc. Isso tem um potencial para fazer com que o presidente garanta a sua vaga no segundo turno, ainda mais num cenário que a gente acabou de ver de uma terceira via totalmente pulverizada, sem nenhuma objetividade, sem ninguém despontando com chance. Vamos para a música, Vera? Só no capítulo acrescentando a história dos evangélicos, tá? Essa aproximação e tentativa, mais cedo a gente falou aqui. Tem uma outra bucha, digamos assim, para cair no colo do Bolsonaro com relação a isso, porque a aprovação, que está em discussão na Câmara, a aprovação da legalização dos jogos no Brasil. O Arthur Lira, presidente da Câmara, a favor, deu uma declaração muito clara a favor da aprovação. Rodrigo Pacheco já se manifestou a favor também. Quem é contra é a bancada evangélica. Se tiver aprovação nas duas casas, e aí como é que vai ser a reação do presidente diante desse contexto, né? É difícil ele vetar, Bocardi, porque é algo que essa base mais pragmática dele quer e que o estado dele, Rio de Janeiro, também quer.
Então, aí ele vai ficar entre dois grupos que o apoiam numa situação bastante difícil, mas eu acredito que ele tem como optar pelo argumento econômico, de que o Estado vai recolher impostos e de que isso vai dinamizar a economia, vai tirar da ilegalidade atividades que de alguma maneira já acontecem, e eu acredito que a tendência seja ele não vetar, mas é algo em desenvolvimento, você tem razão. Queira ou não, é um bodezinho, né? Para poder, do ponto de vista dele, né? Para ele administrar também. Total. Bom, a música qual é? É isso que nós estamos faltando? Sim, Fundo de Quintal, uma Opa! brincadeirinha aí com a tentativa de acordinho entre a terceira via. Se você me der a mão, os caras falando, se você me der a mão, vamos juntos e tal. Quem sabe, né? Tá bom. Eles estão nessa de que não custa sonhar. Mão pode dar pé. Vamos remover montanhas, leva fé. A vida não dá colher, mas não precisa talher. Se o bicho pega a gente, solta o bicho e rema contra a maré. Vem comigo, compadre. A vida não dá colher, Não dá não. mas não precisa talher. Se o bicho pega, a gente solta o bicho e rema contra a maré. Aê, vamos dar as Por falar em mãos. bicho. Até amanhã, gente. Abimarak Arp Otart. Abimarak Arp Eu não vou Otart. escrever agora, não. Não, né? Já deixa, né? Você já sabe o que vai Chega. ser, né? É. Anotaram a data da maratona. A mãe te ama. Roma é amor. Nossa, tem um aqui que se empolgou. Quem é o 62? O Adriano mandou mensagens aqui de frases invertidas que eu vou te dizer. Vera Magalhães, o mínimo que eu espero de você é a ida à padaria amanhã cedo, naquela que transmite o Bom Dia São Paulo, Ah, tá? que tem Porque a se sua depender da imagem. sua Tá bom, casa, você não voltarei lá. vai ligar. Então, por favor, vá à padaria. Sim, senhor, pode deixar. Aliás, Vou pedir a canoa. se você não quiser assistir, deixa pelo menos a TV ligada. Combinado, então tá bom. Beijo, gente. Todas as TVs da sua casa. Um beijo, Hoje tchau, ele tchau. tá megalômano. Tchau. Tem que pagar o leitinho, tem que pagar o leitinho.